Vamos trazer um cara que também domina a especialidade dos mercados futuros. Quero convidar agora para participar com a gente, Felipe Fradinho. Bom dia, Felipão. Obrigado pela participação, cara. Fala, Kim. Tudo bem, meu amigo? Como é que tá? Sexta-feira aí, 9 da manhã ainda, né? Como você falou. Quem trabalha depois de meio-dia, né? Tá fazendo alguma coisa de errado, né? Mais de 9 horas a gente trabalha ainda, né? Sexta-feira, meio-dia, é proibido o cara operar. O cara estiver trabalhando sexta-feira depois do meio-dia, ele tem que rever muita coisa, ver onde ele errou, né? O dólar está abrindo aqui praticamente no preço 0 a 0. E a bolsa caindo com uma queda aqui de 0,60%. Cara, como é que você está acompanhando esses movimentos? Vamos falar um pouco do mercado que você tem bastante familiaridade, que são os mercados futuros, né? Como é que você está chegando nesse movimento de mercado futuro, cara? Cara, vamos lá. Eu tô até com a tela aberta aqui, vou aproveitar para espelhar para vocês. Semaninha complicada, né? Semaninha complicada de uma forma geral. A gente está vendo aí, lá em Brasília, né, roubando o foco principal da semana, né? É a STF que trava, né, em relação ao orçamento secreto. A gente vê também aí a Câmara segurando, né, a votação da PEC de transição. Então, assim, é um jogo de carta, né? Jogam de um lado, puxam do outro, né? E aí algumas alas do PT acabam falando que não, olha só, não vamos apoiar a reeleição do Lira, caso, né, não seja colocada uma data para a votação da PEC, né? E aí, ao mesmo tempo, o Lula vira e fala, não, calma aí, não é bem assim, vamos dar uma segurada. Então, o mercado está de lado, como você falou, né? Bem mais de lado nessa semana. A gente pode ver aqui o gráfico do Ibovespa, né? Então a gente tem algumas ações despontando, né? A gente viu o início da semana, na segunda e na terça, bem mais lateral, com alguma volatilidade, né? O mercado puxando para baixo logo na abertura, depois na terça-feira puxou para cima, renovou a máxima da semana. Quarta, bastante aversão a risco. Tô aqui com o gráfico do Ibovespa, desculpem. Na segunda, terça, na quarta, na terça-feira puxou forte para baixo, caindo 2, caiu 1,71 depois. E ontem e anteontem, um pouco mais lateral, vamos dizer assim, né? Oscilação um pouco menor, né? 0,20 de alta na quarta-feira. E ontem a gente vê uma leve queda de 0,01. Né? Mesmo assim, uma volatilidade maior aí no intraday. Né? A gente vê que o mercado puxa para os dois lados, mas acaba fechando próximo da abertura, exatamente num comportamento que mostra essa dúvida quanto ao cenário nosso político. Lá fora, né, você bem comentou, os PMIs roubam a cena no dia de hoje. A gente vê, né, alguns dados no Reino Unido melhores do que o esperado e outros piores, né? Mas numa grande maioria o PMI da zona do euro aí, a gente pode ver que vem numa toada de regressão, né? Abaixo aí dos 50 pontos, que já indica uma recessão. Petróleo cai forte no dia de hoje. Petróleo, quando eu falo, né, eu falo Brent e o WTI. Né, para o nosso mercado, que é um mercado totalmente dependente de commodities, acaba sendo mais um driver, mais um indicador que acaba pesando para o nosso mercado, que já quer, né, na dúvida, que já quer cair também junto com os mercados europeus já abertos e com os futuros lá nos Estados Unidos. Né, a gente pode ver que o índice futuro no dia de hoje, nosso índice futuro, já abre aí com queda de 0,85, 0,86, tentando, né, testar a mínima do dia de ontem, que foi no 104,700, perdendo essa região. Podemos esperar logo nosso mercadinho lá nos 103,600 e quem sabe, no curto prazo aí, o nosso Ibovespa testando os 100 mil pontos. Né? A gente vê na quarta-feira, a gente chegou a testar 101,630, para mim 100 mil pontos é logo ali. E não sei se você tem acompanhado, Kim, o índice Small Cap também. Né? O Small Cap parece que já foi. Inclusive, parece que já perdeu o fundo do mês passado e vem renovando mínimas aí. Quando a gente compara com o passado, inclusive perdeu um fundo importante de junho e julho. Tá? E agora, quem sabe, não vem aqui testar essa região do auge da pandemia, lá nos 1.600 pontos. Né, agora estamos em 1.878, para ser mais exato. Porém, perde importante fundo. Será? O Ibovespa ainda não rompeu fundo importante. Será que o Ibov não vem romper essa mínima aqui dos 95 mil pontos, Kim?
Vai depender muito do que vai acontecer, principalmente esse final de semana em Brasília. Lula tá voando para lá para fazer os devidos acordos, né? Se PEC passa o valor que ela passa, o orçamento secreto ficou para votação o Lewandowski, Gilmar Mendes na segunda-feira, e isso automaticamente, se for não passar como Arthur Lira, presidente da Câmara, gostaria, ele vai querer incluir o valor do orçamento secreto na PEC, e aí o que o mercado parece que aparentemente gostou, que essa PEC foi, por enquanto, não está evoluindo como tem que evoluir, né? Então parece que o mercado está torcendo contra, o mercado quer, na verdade, um valor mais enxuto, que seria mais confortável para despesas do governo. Dá um bom dia para o Evo Trader aqui, o Maílson Munhoz já chegou falando que vai fazer o trade do dia e vai se pirulitar antes do meio-dia, espero. Fábio Tessaro, bom dia. E o Davi Silvério de Siqueira dando bom dia aqui. Galera, acordou um pouco mais tarde hoje, o Felipe, os caras tudo na festa da firma, né? Você tá no Rio, né, agora, né? Tô no Rio. Cheguei ontem. Chegou pra festa da firma também ou não? Sexta-feira, né, o Kim? Sexta-feira é dia de surfar. Boa. Fala, Rogério Andrade. Bom dia. Regis Andrade. Bom dia. Cara, vamos falar um pouquinho Eu queria duas coisas pra gente conversar. Primeiro, vamos falar de um ativo, aproveitando que você está já com a plataforma aberta, que você desse uma olhada na questão do papel da Petro, já que você falou do petróleo, o petróleo cai, a Petro está bastante associada com a volatilidade, com a ação com o preço do barril do petróleo, mas a gente teve a questão da lei das estatais aí, da quarentena sendo diminuída de 36 meses para 30 dias, aí, um mal-estar muito grande, e o papel despencou. Mas ontem teve uma volatilidade muito grande, chegou a subir quase 5%, fechou com 2,66%. É possível enxergar algo no valuation ou o gráfico dá para dar uma força também e é um caminho mais simples para o investidor? Então, vamos lá. A gente, quando eu falo, né, o mercado tomou um susto aí, né? Você deve ter recebido também nos seus grupos do WhatsApp a possibilidade, né? Ventilaram que a Dilma Rousseff poderia, né, ocupar algum cargo aí de grande relevância no conselho da Petrobras. O mercado se assustou com essa possibilidade. Na segunda-feira caiu 3,24%, na terça-feira caiu 2,5%, e na quarta-feira, que foi quando essa notícia veio à tona, né, e também em relação ao mercadante, né, a Petrobras, que é o ativo que mais, é o ativo que mais é atrelado, né, ao ambiente político, caiu 7,93% na quarta-feira. Ontem fez um belo recuo até, inclusive, né, de 2,65%, belo recuo quando eu digo, né, em comparação com a abertura. Da abertura até o fechamento, a gente teve uma recuperação de quase 5% de Petrobras, e o importante é fundo rompido, né? Veio testar esses patamares de preço lá de julho desse ano, tá? Ainda assim, todas as médias apontam para baixo, né? O mercado tem grande volume vendedor chamando a atenção também, e agora, do meu ponto de vista, pelo menos, né, as mínimas do ano devem ser testadas. A gente tem grande relevância no patamar dos 18,60, tá? E depois, na mínima do ano mesmo, aqui no 17,40, quem sabe 16,30. 16,30, podem anotar aí, é um patamar que, para mim, é o mais importante nesse momento. Estamos falando de uma queda aí, de mais 25%. Ah, Frade, é muita coisa, né? Mas essa semana está caindo 11%, né? Então, assim, é muita coisa, né? O fundo do poço, no fundo do poço pode ter um alçapão, né? Então, assim, regiões são para ser testadas, tá? A gente vê Petrobras rompendo fundos anteriores, fez até um belíssimo padrão aqui, para quem gosta de gráfico, né, de fundo duplo, né, a reversão de queda para alta, de fato confirmou essa puxada, chegou a subir quase 8%, porém, essa semana, né, apanhou bastante. Hoje, com os principais mercados globais caindo, com petróleo caindo mais de 2%, tanto o Brent quanto o WTI, que é o petróleo americano, né, do Texas, né? A Petrobras deve dar uma pequena realizada, sim, tá? Então, 19,50, região dos 20 reais, 19,50, é uma região para ser testada, né? E vamos aguardando aí o cenário da próxima semana, se a PEC anda, se não anda, em relação também se a PEC vai virar MP, enfim.
Petrobras, nesse exato momento, para mim, não é uma oportunidade. Eu aproveito para ficar de fora do papel e acredito que o papel vai vir testar essa região dos R$19,50 a R$20, logo, logo. Tem sido um papel interessante para quem opera no day trade, né? Para pessoas que operam, fazem posições aí mais curtas, até mesmo swing. Então, de repente o cara olhar, o que um cara de mercado financeiro, que eu tenho essa especialidade de trabalho, que ele precisa de volatilidade, né? Então, falar que a Petro não está volátil, que não está tendo oportunidade, está tendo. O problema é a cabeça que você passou agora, realmente é aquela cabeça mais do investidor, que é a grande maioria das pessoas que querem aproveitar pechinchas, oportunidades. Só que, Felipe, na minha experiência de mercado, e até tem um amigo que está no chat aqui, ele comentou comigo, falou semana passada, a gente conversando, ele falou, cara, não existe preço, né? O mercado, ele sempre tem um exagero, não existe barato demais, não existe caro demais. Existe a quantidade de pessoas que querem comprar algum ativo ou querem sair de algum ativo. Então, a gente teve um exemplo clássico aí, né? Por exemplo, vamos falar da Oi, né? Que deu uma pancada de 43% por causa que teve uma recuperação judicial, né? E o papel já começou a valer um pouco mais. Aí, com certeza. Nessa semana a gente viu aí, em relação à Petrobras, né? Porra, a gente, quando olha o gráfico do intraday, né? Olha que espetáculo esse gráfico de 15 minutos da Petrobras. Olha que espetáculo aqui, vários rompimentos de fundo, regressões à média. Né? Olha que espetáculo. Isso aqui dá alegria de ver uma coisa dessas, né? Pra quem tá vendido, né? Pra quem tá vendido. Pra quem tá vendido, claro. Pra quem tá vendido, isso no day trade. Sim. Isso no day trade, com certeza. Em relação a Oi, a empresa, né, deu uma belíssima puxada no dia de ontem, né, subiu aí 29,41%, chegou a subir no intraday mais de 50%, quando ele estava 57%, ó, exatamente, quando ele estava na máxima do dia, chegou a subir 58%. Muita gente falou assim, nossa, pô, era a oportunidade de Oi BR3, porque foi encerrada o rito de recuperação judicial, né, da Oi. E aí o mercado olha com bons olhos, né, até a diretoria da própria Oi fez um comunicado no dia de ontem falando, não, se a recuperação judicial foi encerrada é porque a gente, né, respeitou, né, as condições e tratativas impostas para que a recuperação judicial fosse encerrada. Beleza, né? Frade, pô, dá para ter pego uma oportunidade. Pô, pessoal, olha só, da máxima do mês passado até o fundo do mês passado, o papel perdeu 48,5%. Tá? Quando você olha aqui a máxima do semestre, pessoal, aqui vai em agosto, até a mínima aqui do mês passado, 78%. Com a alta de ontem, a queda está em 70% quase, 68,68%. Então, assim, pessoal, eu chamo de papel fofoca, né? Qualquer manchetezinha acaba alterando muito o preço do papel e o gráfico, né, se mostra ineficiente. Claro, né? A tendência do papel é uma só e qualquer manchete contrária à expectativa acaba puxando muito forte o ativo. É o caso de Oi, é o caso de IRB e etc. Pessoal, Oi BR3, esse padrão aqui do candle que deixou no dia de ontem, também, quando a gente observa mais intrinsecamente o comportamento do preço de ontem, olha só, puxou muito forte para cima, o gráfico de 15 minutos, né? Mas da máxima até o fechamento, o papel perdeu 19% quase, 18,5%. Tá? Então, assim, calma, pessoal. Ontem teve muita euforia, né? Uma pressão altista clara. Porém, assim, e agora? O que a gente espera do papel? Né? Muita gente ia entrando em OBR3 pensando, né? Pô, mas quando encerrar a RJ, né? Vai o papel, pode dar uma pancada, pode ter uma oportunidade. Tá, e agora? Qual é o cenário para o OBR3? O que pode acontecer de muito bom para que o preço e a tendência do ativo mude? Né? Essa é a pergunta que fica. Para mim, não tem nada de interessante em OBR3 por enquanto também. Só se o Elon Musk comprar. Aí o negócio vai. Mas do jeito que ele vai falar, não, vou comprar. Aí o papel sobe 100%. Né? Aí da semana seguinte ele fala assim, não comprei. Viajei, esqueci de comprar. Vou comprar semana que vem. E vai nessa. E vai nessa, né? Então, pessoal, olha, realmente... Esse aí é um trader. Esse é liso, hein, cara? Mais liso que cabe, hein, cara? Tá comprando tudo. E como é que não pegam, né, Alquim? Pelo amor de Deus, né, cara? Os caras querem reclamar de mim. Pelo amor de Deus, é verdade, viu, cara? Só se ela falar que vai comprar.
Ô, Felipão, a última coisa aqui. Você tem você ministra aí uma sala com pessoas de operando. Hoje, pela sua sensibilidade e as pessoas que te acompanham, qual que está sendo o maior desafio para ela nesse período? Volatilidade, excesso de prejuízo? O que o pessoal tem? O que você está sentindo da turma aí, cara? Então, vamos lá. Temos alguns pontos, né? Muita gente perguntando, né? O momento de entrar é agora, né? Que o mercado, que o Ibov, por exemplo, já caiu bastante, né? Tem muita coisa barata na bolsa. Esse é um primeiro ponto, né? A Petrobras deu muita oportunidade, muita gente olhou para o mercado e falou assim, pô, olha só, deu essa pancada para cima, será que agora vai? E acabou apanhando bastante, inclusive renovando o fundo, né? Por outro lado, né, muita gente também receoso. E um cenário negativo para a gente que opera mercado, para a gente que opera a bolsa, é a taxa de juros, né? Juros cada vez mais altos. Hoje saiu também mais um ex-diretor do nosso Banco Central falando também de que, né, a expectativa de câmbio, não sei se você chegou a ver essa notícia, câmbio é para mais de 6 e juros, né, para cima de 16%, né, estamos falando da Selic. Eu li, eu pincelei, se quiser dar detalhes ou não, enfim. Tá dando isso, um diretor do Banco Central, pode falar, traz aí pra gente. Foi um ex-diretor do Banco Central, eu vou até pegar aqui, inclusive. Porque a única coisa que eu vi ontem, vai ficar pior. Porque a única coisa, só para complementar, antes de você começar a falar, a única coisa que eu vi rolando ontem foi o vídeo do Armínio Fraga, onde eu vou votar no Lula no primeiro turno, porque eu tô com medo. Esse vídeo não, voltei convicto, mas tô com medo. Voltou convicto, mas tô com medo. É isso aí. E uma pancada de gestor da Faria Lima aí também falaram que ia votar no Lula, agora tô falando tudo com medo. O próprio Rogério Xavier, né, da SPX, né, eu frequento um clube aqui no Rio. Oi? Não, pode falar, continua. Você frequenta um clube no Rio? Eu frequento um clube aqui no Rio que ele também é sócio, né? E aí eu fico de olho, assim, sou cotista de um fundo dele, o Nimitz, tava muito bom, e agora vem apanhando normalmente, né? Acontece, né? É fluxo, não dá pra tradar fundo, né? O trader de fundo de investimento é o mais otário que tem, né? E aí ele tava indo bem demais, e eu só olhando pra ele no clube e tal. Hoje em dia, né? Hoje vai almoçar lá, tô torcendo pra encontrar com ele, quero ver só como é que vai estar a cara dele. Também, né, defendeu, não, vou votar no Lula e etc. E agora a gente pode ver aí que a bancada das cartas está sendo negociada, está sendo armada. E vamos aguardar, né? Agora não tem mais o que fazer, ele vai estar disfarçado. Ele vai estar disfarçado com aquele óculos, nariz e bigode, você não vai reconhecer, porque o cara não vai dar cara, não. Por enquanto, não. E o que esse ex-diretor do Banco Central comunicou aí? Então, vamos lá. Até tô pegando aqui mais uma vez. Ele falou o seguinte: o ambiente vai ficar pior. É câmbio acima de R$6, Selic indo para 16. E aí, ele comentou o seguinte, né? É o Kang-suk, né? O nome dele é o... Deixa eu pegar aqui. Ex-diretor do Banco Central. Diante de sinais de que a trajetória da dívida brasileira deve entrar em uma dinâmica ainda mais alarmante e da composição da equipe do futuro governo, a reação relativamente contida até o momento dos ativos financeiros, com tendência de puxar de realização forte dos ganhos recentes, né? Claro, né? Agora tem muita gente, né? É o famoso, né? É o narrador do caos, né? E aí resta agora a gente esperar e ver o que vai acontecer, né? Eu confesso a você que eu tô com muita posição em renda fixa, né? Tô como a gente fala no mercado, né, com a bundinha na parede, e vamos esperar para ver o que vai acontecer. A gente que opera gráfico, né, no meu caso, pelo menos, né, a gente tem sempre uma postura reativa, né? O gráfico mostra sinais para a gente e a gente vai tomar uma atitude conforme o gráfico vai indicando. A gente não quer acertar fundo, exatamente o fundo, a gente não quer vender exatamente na máxima, né? A gente topa entrar um pouquinho atrasado, mas que, com o mercado dando algumas informações a mais sobre a tendência que ele deve seguir. Então, aproveito já a deixa, né? Convido o pessoal para também, que quer operar, acompanhar o nosso canal do YouTube, meu canal do Instagram também, Fradinho Felipe, e no Instagram, no YouTube é Felipe Fradinho, todos os dias, de 8h45. Acabou a participação aqui do Kim, vai lá para nossa live, até meio-dia, a gente opera mercado, espelhando a tela também, mostrando o que eu tô fazendo no mercado para vocês.
Boa, boa, boa. É isso aí. Obrigado aí pelo toque aí, pela leitura dessa notícia. Sempre bom, notícia que tem relevância para o mercado e vindo aí de um cara que está nessa frente. Eu vou te fazer uma outra pergunta aqui, né? Só para passar para você que sintonizou, só para quem sintonizou agora, vamos deixar o cara para aí, que a gente está conversando com o Felipe Pradinho, analista técnico da Empíricos Investimento, está trazendo a sua percepção de mercado financeiro. A gente falou aqui da relação das bolsas lá fora, que operam em queda nessa manhã, as bolsas internacionais caindo aí, as bolsas americanas em média caindo um pouco mais, chegando a beirar quase 1% de queda. E a nossa bolsa aqui já está rolando, tem 21 minutos, trabalhando a 105 mil pontos. Vamos cravou ali, estacionou, a queda é de 0,84. Naturalmente, está correspondendo ao movimento externo, né, já que as bolsas lá fora também caem. Já o mercado do dólar, o dólar futuro, nesse exato momento, ele sobe 0,22, também acompanhando seus pares lá fora, já que o dólar sobe perante o mundo. Lembrando que às 10 horas a gente tem a abertura dos papéis aqui, né? E aí, os papéis, principalmente as estatais, Petro, Banco do Brasil, geralmente tiveram uma semana muito difícil, né? Com essas notícias que pairaram aí, e principalmente em relação à lei das estatais, e o dólar muito sensível a essa PEC aí, que é o gasto. Pelo gráfico, né? Trazer uma análise mais grafista aí. O que você está enxergando para o dólar? No intra lá, então, e até mesmo no intra e até mesmo na sequência do ano aí. Vamos lá, a gente tem aqui uma certa congestão, vamos dizer assim, no gráfico do dólar, isso no curto e médio prazo. Tá? Quando a gente fala aqui curto e médio prazo, a gente fala dos últimos 4, 5 meses aí. Quando o dólar chega na região dos 5,18, 5,19 por aí, ele tem uma belíssima região de fundo, tá? E quando ele chega aqui nos 5,50, 5,55 por aí, uma belíssima região de topo, né? Destaque inclusive para essa região aqui do 5,46, 5,47 também. Ou seja, 5,18, 5,19 tá barato, 5,50, 5,55 tá caro. Claro, né, que isso aqui é o que o gráfico mostra pra gente, região de suporte e região de resistência. Lembrando que essa zona, né, central do 5,35, 5,36, né, é a região em que os preços mais concordam e, né, eu espero sim, tá, o dólar testando aqui os 5,47, 5,48 para as próximas semanas, tá? Isso é que o gráfico mostra pra gente. Claro, né, vai depender do cenário político interno aqui no Brasil, vai depender também de como os mercados globais vão se comportar, se realmente esse cenário de recessão vai se prolongar, o ritmo dessa recessão também, obviamente, vai influenciar. Porém, do meu ponto de vista, e que o gráfico vai mostrando pra gente, o dólar ainda tá barato. Dá pra puxar ele mais para cima, pelo menos até o 5,46, 5,47. Entendi. Então você tá... O dólar tá muito atrelado a essa parte fiscal, não tem jeito, né? O dólar tá bastante aí atrelado a essa parte fiscal. Você falou do intraday também, né, Kim? Até peço desculpas aí por te interromper. Não, a gente vê, né, pelo menos no gráfico de 15 minutos, tá? A gente pode ver aqui que o dólar vem respeitando sim essa região, essa LTA que a gente chama, né, linha de tendência de alta, né? Isso desde o dia 8. Tá? Bate nessa região e puxa para cima, bate aqui e puxa para cima. Então pode sim ser uma região de compra no intraday, tá? Para trade curto, no 5,31, né? 5.315 pontos, tá? Inclusive, né? Seria essas mínimas aqui da semana, né? Da semana não, mas vai de esses fundos aqui, tanto do fechamento de terça-feira, essas mínimas de quarta-feira, inclusive também a última mínima do dia de ontem, esse último fundinho. 5,31, 5,32 é uma região de possível compra. Quando a gente fala 5,31, 5.310 pontos, 5.320 pontos aí. Pode ser sim uma região de compra interessante para levar no intraday até o 5.358. Aí um trade um pouco
um pouco mais longo. Estamos falando aí de 25, 30 pontinhos para até meio-dia, né, dar o sextou que a gente tanto espera, né, Joaquim? Vamos aproveitar que você está com a mão na massa aí na plataforma, vai ver, coloca o índice na tela, o índice futuro, por favor. Vamos analisar junto aí, o que você está nesse intraday, só de hoje, aproveitar que você explorar um pouco a sua capacidade de grafista. Não, vem, vamos que você está vendo do índice aí, índice futuro? Cara, tristeza, tô vendo tristeza. Né, a gente vê aqui as médias todas apontando para baixo. Grande volume, né, incremento de volume por conta do vencimento, né, o último índice venceu ao longo dessa semana, na terça-feira, e esse que é o índice, o ING23, a gente fala que é o Feliz Ano Novo do índice, né, começou a ser negociado já o vencimento de fevereiro, tá? Por isso, né, esse incremento do volume, porém, sem conseguir se firmar acima da média de 200. Como a gente falou de compra no dólar, né, naquela LTA, linha de tendência de alta, a gente pode pensar também numa venda de índice nessa média de 200. Né? A gente pode ver que bate nessa região e costuma travar. Nesse momento está no 106,310. A gente teria que... Oi? Não, pode falar. Pode falar. A gente teria que, né, acreditar numa puxada de 1.200 pontos do índice, né, para chegar até essa região da média de 200 e daí então fazer uma venda. Eu não consigo pensar em compra de índice por enquanto, de jeito nenhum. E para mim aqui em 106,400, 106,500, se chegar para testar essa região, aí é para a gente fazer uma venda com gosto, mão cheia, para poder realmente aproveitar essa queda. A gente viu uma recuperaçãozinha, porém, pessoal, essa pequena LTA que a gente também conseguiu aqui marcar no gráfico, ó, foi rompida aí com o volume comprador, né, os comprados, aquilo que você falou anteriormente, né, oferta e demanda, né. Muita gente fala assim, por que Petro... Até uma piadinha que eu mando sempre na live, né? A pessoa fala assim, por que Petro caiu tanto? Tinha mais gente querendo vender do que comprar. Né? Então, assim, o índice também perde essa região, perdeu no fechamento de ontem e hoje confirma, né, essa perda da LTA. Né? E, para mim, pessoal, realmente, hoje a chance de bater aqui no 103.700 é muito grande, tá? Realmente é uma queda mais forte. E sexta-feira já costuma ser um diazinho mais pesado, né? Os mercados costumam dar uma pequena realizada na sexta-feira. Frase, por quê? Porque temos aí, final do dia de hoje, sábado inteiro, domingo inteiro, para dar algum problema. E o mercado fechado, né, dando um problema, na segunda-feira acaba despencando. Então, muitos investidores não gostam de ficar posicionados no final de semana, né, com medo de sair alguma notícia mais importante e não ter como realizar as suas posições. Então, realmente aí, para mim, hoje é venda grosseira, como a gente brinca também na transmissão. Acima de 106, o índice, do meu ponto de vista, tá caro. Ainda mais com o zum que tem por aí. Ô, Felipe, aproveita que você tá no Rio aí na praia, vai gastar o dinheiro, que hoje é sexta-feira, vai gastar o dinheiro que você ganhou de segunda a sexta aí, dá aquela descansada. Obrigado pela participação e espero ver você mais vezes aqui com a gente, tá? Vamos junto, Kim. Tá me devendo aquele chopp, hein? Lá em São Paulo. No Braca, se eu não me engano. O lugar é o Braca. Exatamente. Tá bom, cara. Brigadão, Tamo junto, viu? cara. Um abraço, ótimo dia e vamos que vamos. Pra você também, bom pregão. Conversamos com o Felipe Fradinho aqui.